Boa noite, pessoal. Eu sou a Raíssa, eu sou aluna de medicina da ESCS, Escola Superior de Ciências da Saúde, e eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre a histologia do cerebelo e a histologia no sistema visual. Então, começando com a histologia do cerebelo, primeiro, assim, uma visão geral, mais macroscópica, ele é composto por diversas folhas, que são essas partezinhas aqui, e, como talvez vocês já saibam, no sistema nervoso nós temos a substância branca e a substância cinzenta. Então, a substância branca no cerebelo vai formar os eixos dessas folhas que eu falei, e a substância cinzenta vai formar o córtex delas, que são essa parte mais externa aqui. E também é bom lembrar que na histologia, depois, quando você fizer os cortes histológicos, se for ver no microscópio, isso não vai aparecer como branco e cinza, porque as cores que você usa para corar os tecidos que você vai ver no microscópio geralmente envolvem rosa, roxo, então não vai aparecer como branco e cinza. O que você vê como branco e cinza é a visão macroscópica do órgão. Então, no geral, o cerebelo é composto por três compartimentos principais: o córtex, a medula e os núcleos profundos. E, no geral, assim, núcleos, quando eu digo núcleos, eu quero dizer aglomerados de neurônios. E, então, a substância cinzenta também seria a região do sistema nervoso onde ocorrem mais sinapses entre os neurônios. Então, também mostrando aqui essa questão da substância cinzenta e da substância branca, que, como eu disse, na visão do tecido, elas não vão aparecer branco e cinza, elas vão aparecer com as cores dos corantes que foram usados. Então, nesse caso, essa parte mais externa aqui, ó, seria a substância cinzenta, que está mostrada em azul aqui, essas duas coisas azuis são substância cinzenta, e essa parte mais interna, fininha, seria a substância branca, que está sendo marcada aqui com essa cor mais clarinha. Então, as camadas do córtex, do cerebelo. Ele tem uma camada mais externa, chamada de camada molecular, que tem poucas células, seria essa camada aqui. Aí tem a camada central, que tem as células de Purkinje, que são essas células aqui, ó, essas células redondas, que são neurônios de grandes dimensões, são neurônios em média maiores do que a média dos outros neurônios. E a camada mais interna é a camada granulosa, essa aqui, que é hipercelular, composta de um grande número de células. Então, como tem muitos neurônios, como tem muitos neurônios aglomerados nessa área, vão ser os menores do corpo humano. Aí, só para ressaltar essa imagem, né, que vocês podem ver aqui que tudo que eu mostrei, né, a camada molecular seria essa camada mais de cima aqui, a camada de células de Purkinje, essa do meio, que tem essas células mais arredondadas, esses neurônios, no caso, esse aqui são os corpos celulares, né, dos neurônios, e a camada granulosa ou granular, que seria essa de baixo que eu mostrei. Aí tem a substância branca também, aí depois eu vou falar mais sobre ela. Aí também tem a questão de que no córtex fetal, no cerebelo do feto, vai ter uma outra camada de células, chamada camada granulosa externa. Aí, durante o primeiro ano de vida, essas células vão descer pelos prolongamentos de uma célula chamada astrócitos de Bergman, que no caso não está sendo mostrado aqui, mas essas células daqui de cima vão descer por esses astrócitos até chegar a essa camada granulosa de baixo. Isso tudo vai acontecer durante o primeiro ano de vida da pessoa. Então, isso aqui seria o córtex fetal, né, no feto e no primeiro ano de vida do bebê, e no futuro, no adulto, vai ficar dessa forma, sem essa camada granulosa aqui em cima no córtex. Só mais um detalhe sobre as células de Purkinje. Ah, não, acho que vai ser mais na frente, perdão. Temos a substância branca também, que vai ter muitos axônios de vários neurônios, e por isso
ela tem essa aparência de vários feixes, né? Porque os axônios, como vocês sabem, são a parte do neurônio que é mais longa, né? Que tem um maior comprimento, que vai realizar a transmissão do impulso elétrico dentro do neurônio. Então, por isso, a substância branca tem esse aspecto de várias fibrazinhas, né? Então, também nessa substância branca vão ter alguns núcleos, que são aqueles aglomerados de neurônios que eu falei. Então, os núcleos do cerebelo são esses aqui: o do fastígio, que são os mais centrais, em seguida os globosos, depois os denteados, não, depois, perdão, os emboliformes e, enfim, os denteados, do centro, da parte mais medial, né, no centro, para a parte mais lateral. E geralmente também, como vocês podem perceber, os núcleos denteados são os maiores de todos. Então, por causa disso, eles são os mais frequentes em cortes histológicos. No caso, eu não achei nenhuma imagem também desses núcleos, por isso eu não trouxe aqui uma imagem histológica. Uma coisa também que é necessário ressaltar é que essas células de Purkinje, os corpos celulares delas estão aqui nessa camada central, e aí os seus dendritos se estendem para essa camada molecular acima. São como se fossem dedos saindo de uma mão. E eles estão perpendiculares ao comprimento maior dessas folhas que eu falei. Então, estariam mais ou menos nesse sentido. Então, dependendo da forma do corte, você pode tanto ver mais facilmente esses dendritos, que nem está nessa imagem aqui, nesse sentido que você fez o livro fez o corte. Dá para ver melhor os dendritos aqui, mas se fizer o corte de uma outra forma, não vai dar para ver esses dendritos, porque fez num sentido diferente. E aí você tem que prestar atenção para não achar que. Porque assim, isso aqui é normal, nesse tipo de corte, isso é normal. Aí, você não pode achar que isso é um processo patológico. Sobre o cerebelo, acredito que seja isso. Aí só mostrando um pouquinho mais também, ó, de novo, né, a camada molecular, que tem poucas células, a camada central de células de Purkinje, com esses grandes neurônios, e a camada granulosa, que tem um grande número de neurônios. Todas elas juntas formam uma substância cinzenta. Agora vou passar para a histologia do sistema visual, que envolve os olhos e também as pálpebras e outras coisas próximas. Então, primeiramente, falando um pouquinho sobre as túnicas do olho, a gente tem a túnica córneo-escleral, que, como o próprio nome diz, né, é composta pela esclera e pela córnea do olho. Temos a túnica vascular, também chamada de úvea, que é composta pela coroide, pelo corpo ciliar e pela íris. E a retina, que tem a camada neural e o epitélio pigmentar. Então, um pouquinho sobre a córnea, ela vai ocupar um sexto da superfície anterior do globo ocular, e ela serve para refratar a luz que vai entrar nesse olho. Então, ela tem uma medida de aproximadamente 11,7 milímetros horizontalmente e 10,6 milímetros verticalmente. E a espessura dela varia. Na parte mais central dela seria uma espessura de 0,5 milímetros, e na parte mais periférica, uma espessura de 0,67 milímetros. E ela tem várias camadas: o epitélio, a lâmina basal do epitélio, a membrana de Bowman, o estroma, a membrana de BSM e o epitélio posterior, que também é chamado de endotélio. Então, um pouquinho sobre o epitélio da córnea. Apesar dessas setas, o que eu estou mostrando nesse slide é essa parte aqui de cima, essas células aqui. Então, ele é um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. E aí, o que isso significa? Pavimentoso quer dizer que as células são mais achatadas. Então, na verdade, elas começam um pouquinho maiores aqui e conforme vai chegando mais próximo da superfície, elas vão ficando mais amassadinhas, né? Vão ficando mais achatadas. E estratificado quer dizer que tem várias camadas de células, e não queratinizado quer dizer que não tem queratina nessa cor.
E aí a espessura dela vai variar. No centro dela, da córnea, vai ter uma espessura de mais ou menos 5 células, assim, né? E lateralmente vai ter uma espessura de cerca de 10 células. Então, você pode perceber também, como eu disse, que as células da base, que estão mais longe da superfície, são mais arredondadas, mais poligonais, e à medida que elas vão chegando mais perto da superfície, mais perto da parte externa, vão ficando mais achatadas. E uma coisa que também pode se perceber é que todas essas células, tanto as mais basais quanto as mais superficiais, todas elas têm os seus núcleos, que são essas bolinhas roxas aqui. E algumas vezes podem ser observadas células em mitose, que são chamadas de figuras mitóticas, mas no caso não estão sendo mostradas aqui. E também pode acontecer de ter células de Langerhans, que apesar de não poderem, muitas vezes não poderem ser vistas nesses cortes, elas podem estar presentes na córnea, e elas são um tipo de células que auxiliam no sistema imunológico. Aí agora, sobre a lâmina basal, é a mesma imagem, agora sim, as setinhas estão mostrando essa lâmina basal, que seria uma parte do tecido que serve para apoiar esse epitélio. E, geralmente, o corante que você usa normalmente nessas imagens se chama hematoxilina eosina. E, normalmente, não dá para ver essa lâmina se você usar essa coloração. Para você ver essa coloração, tem que usar um corante chamado ácido periódico de Schiff, que foi o que foi usado aqui. Então, a lâmina basal seria essa linhazinha rosa. Em seguida, a gente tem a membrana de Bowman, que ela é relativamente fina, ela tem de 8 a 10 micrômetros de espessura, e ela é composta de fibras colágenas delicadas e orientadas aleatoriamente. Ela dá, então, mais resistência para essa córnea, vai ajudar na proteção contra infecções, e ela também não se regenera, as células, ela não faz mitose, né, as células dela não fazem mitose. E algumas vezes, alguns nervos que partem desse estroma, que eu vou falar depois, podem atravessar essa membrana para chegar até o epitélio, mas normalmente isso não é visto no microscópio. Aí agora, assim, falando sobre o estroma, como vocês podem ver, ele tem uma grande espessura, né, forma 90% da espessura da córnea, e também é chamado de substância própria da córnea. Então, ele é composto de várias camadas de fibras colágenas que estão numa matriz extracelular rica em proteoglicanos, um tipo de substância, né? Então, ele contém, por exemplo, o Lumican, que é um proteoglicano. Dois exemplos desses proteoglicanos que eu falei são o Lumican e a decorina. E também essas fibras colágenas, elas são regularmente espaçadas, tem o espaço entre elas é regular, e o diâmetro delas também é uniforme. Então, isso gera a transparência da córnea, o que é muito importante, né? Porque a córnea é o lugar principal por onde vai passar a luz, para que possa ocorrer a visão. E também, entre as fibras colágenas, pode haver os fibroblastos da córnea, que são as células que vão secretar substâncias desse tecido, que é um tipo de tecido conjuntivo. E, no caso, não há vasos sanguíneos ou linfáticos nesse estroma. Então, essa região vai obter nutrição por meio de um plexo arterial, um conjunto de artérias que vai ter na junção da córnea com a esclera. E também do contato direto com o muro aquoso, que seria um líquido que ficaria nessa região, tipo, profundo a essa região. Agora, sobre a membrana de Descemer, seria uma lâmina basal formada por essas células do endotélio, que eu vou Desculpa, falar. pela interrupção. Ah, Uma pergunta, essas aulas são gravadas, não estão? Você irá disponibilizar elas no YouTube? sim, sim, acredito que a Olimpíada vai disponibilizar, né, Pedro? Aham. E aonde eu posso pegar os slides? Você pode. Eu vou botar meu e-mail lá no final do slide, aí você me manda o e-mail que eu crio um PDF e mando para você. Ok, obrigado. Nada.
Pera, antes de eu ter. Todas as aulas que foram gravadas hoje, das 18 até agora, foram gravadas, não foram? Eu não sei, tem que falar com o Pedro, mas provavelmente sim, talvez. Depois eu vou tentar falar com ele. Ok. Então, agora sobre a membrana de DCM da córnea, ela seria uma membrana basal formada por esse endotélio, que são essas células mais profundas da córnea, depois eu vou falar melhor sobre elas. E ela começa a se formar durante o período fetal ainda. Então, no nascimento, ela vai ter entre 3 e 4 micrômetros de espessura, e ela vai crescendo ao longo da vida, vai adicionando mais material ali. Então, na idade adulta, vai atingir uma espessura de 10 a 12 micrômetros. E então tem uma parte fetal, né, dessa membrana e uma parte pós-fetal, que às vezes ela pode ser percebida ao microscópio. Nesse caso não, né? Nesse caso está uniforme, mas às vezes pode ser percebida essa diferença. Agora sobre, também tem os corpúsculos de Hasselheyne, que são saliências formadas devido à idade na membrana de DCM. Elas podem ser formadas a partir da segunda década de vida, né? São visíveis aqui. Agora, e também esses corpúsculos são formados na parte mais externa dessa membrana. Na parte mais periférica dela. Agora, a questão do endotélio, que ele está em contato com o humor aquoso, que seria o líquido que fica nessa região, né, mais profunda da córnea. Ela é composta por uma única camada de células pavimentosas, que seria um epitélio simples, que é quando só tem uma camada de células. E pavimentosas seria justamente essa questão de que elas são achatadas. E elas também não fazem mitose, então esse endotélio não se regenera. Aí agora finalizei essa parte da córnea. Então agora sobre a esclera. Como eu disse, a córnea ocupava um sexto da superfície anterior do olho, então a esclera vai formar os 5/6 restantes e ela também vai envolver toda a parte do olho que está dentro do corpo, digamos assim, que não dá para ver externamente. Então, ela começa na periferia da córnea, nas bordas dela, e vai até o nervo óptico que fica lá atrás do olho. Então, ela tem a sua menor espessura nas inserções dos músculos retos dos olhos, que vai ter algumas inserções desses músculos, e vai ter a maior espessura nas partes adjacentes ao nervo, que ficam na parte que nós não podemos ver, né, lá profundamente ao olho. Então, ela vai ter uma coloração branca, e os principais componentes dela vão ser a episclera, o estroma e a lâmina fusca ou fosca. Então, primeiramente, a episclera, que já seria esse TE aqui na figura ao lado, que vai estar entre a cápsula de Tenon e o estroma. A cápsula de Tenon seria uma estrutura fibrosa que envolve o globo ocular, nessa imagem não está aparecendo, que ela se prende ao resto da esclera por um conjunto de fibras de colágeno. Então, essa episclera é composta de fibras colágenas arranjadas frouxamente, além de alguns fibroblastos na matriz, que são aquelas células que eu falei, né, que produzem substâncias da matriz. E nessa parte anterior, que nós podemos ver externamente, tem muitos vasos sanguíneos que estão sendo mostrados aqui, né? Esse EP, acredito que seja o epitélio da conjuntiva, que vai ser falado lá no final da aula. Aí também tem a questão do estroma da esclera, que seria o que está legendado como ST, toda essa região. Então, ela é composta de algumas fibras de colágeno, algumas fibras elásticas e alguns fibroblastos, que são aquelas células que eu falei. Então, quando você observa assim no microscópio óptico, que seria esse microscópio normal, né, aqui, ela tem mais ou menos a mesma aparência do estroma da córnea, que eu já tinha falado. Porém, se você analisar ela melhor pelo microscópio eletrônico, você vai perceber que essas fibras são arranjadas de forma mais aleatória. Então, por isso que
que a esclera é opaca, ela não é transparente. Também pode haver vasos sanguíneos atravessando esse estroma, e eles iriam passar por dentro do que se chama de canais emissários. Nesse caso não está aparecendo aqui, mas seriam canais mesmo que iriam se formar nesse estroma, por onde poderiam passar vasos sanguíneos. Exemplos desses vasos são as artérias ciliares anteriores e as artérias ciliares posteriores. E com a idade também pode acontecer a deposição de cálcio entre essas fibras de colágeno. E por último, temos a lâmina fosca ou fusca, que seria essa LS aqui nessa imagem, que é formada por fibras de colágeno, fibroblastos e melanócitos, que são células que produzem melanina. Então, por isso ela é um pouco mais escura. Agora, falando sobre o limbo, que seria a transição esclero-corneal, a transição entre a esclera e a córnea. É um local muito importante porque muitas vezes é ali que o cirurgião vai, essa região que ele vai usar como acesso para fazer cirurgias no olho. Então, essa superfície tem dois tipos de células epiteliais, que seriam as células da conjuntiva e as células epiteliais da córnea, porque seriam as células próprias da córnea e as células da conjuntiva que vão recobrir a esclera, como eu falei. E também tem uma lâmina basal nesse limbo, que tem células tronco, que vão regenerar esse epitélio da córnea. Também tem a questão do anel de Schwalbe, que seria uma região onde vai terminar aquela membrana de DCM da córnea, que eu falei. E também tem todo um sistema de drenagem do humor aquoso, que tem, por exemplo, a malha trabecular, que está próxima desse anel aqui de Schwalbe, que eu falei, que vai receber o humor aquoso, vai enviar para o seio venoso da esclera, que também é chamado de canal de Schlemm. E esses são exemplos de componentes desse sistema de drenagem do humor aquoso, que está localizado principalmente no ângulo írido-corneal do limbo, que eu vou mostrar agora. Que esse ângulo seria mais ou menos aqui. Então, nessa região, ó, tem aqui ó, o H, que seria o canal de Schlemm, e o I, que seria a malha trabecular. Essas regiões contribuem para a drenagem do humor aquoso. Então, aqui pode-se perceber ó, a córnea, né, que estaria nessa região, e a sua junção com a esclera. Agora, passando para a íris, que seria aquela popularmente conhecida, né, como aquela região colorida do olho. Então, ela se insere na margem anterior do corpo ciliar, que foi mostrado lá no comecinho, um dos primeiros slides. E ela se insere também na esclera, posteriormente à junção córneo-escleral, entre a córnea e a esclera. E a pupila vai ser o orifício central da íris, que vai ser o local principal de passagem da luz. E aí tem uma parte mais anterior dessa íris, o estroma, e a parte posterior. Então, a superfície anterior seria composta por fibroblastos melanócitos. Melanócitos, como eu disse, né, são aquelas células que produzem melanina. Aí tem o estroma, que é composto de tecido conectivo frouxo ou conjuntivo, melanócitos, e também tem a presença de uma microvasculatura, ou seja, pequenos vasos sanguíneos. E também tem a superfície posterior, vou mostrar no próximo slide, que seria composta pelo mioepitélio pigmentar anterior e pelo epitélio pigmentar posterior. Esse mioepitélio, tem a ver com músculo, e ele vai ter relação com a contração da pupila. Aí depois eu vou falar do músculo dilatador e do músculo esfíncter. Então, aqui um esquema que teria essa célula, aí no caso aqui está um pouquinho errado, que esse mioepitélio seria na parte anterior, e essa parte posterior seria epitélio, né, não seria mio. Então, essas células mioepiteliais anteriores, elas contêm elementos contráteis, que elas podem se estender aqui para a íris, e formar o músculo dilatador da pupila. E
Aí, na caso, aquele outro músculo que eu mencionei aqui, o músculo esfíncter, seria formado de músculo liso, que ele serviria para contrair a pupila. Então, o músculo dilatador, como o nome diz, né, ele serve para dilatar a pupila e o músculo esfíncter para contrair. E também tem essa lâmina basal que apoia essas células desse epitélio, tanto o mioepitélio pigmentar anterior quanto o mioepitélio pigmentar posterior. E como o nome diz também, são pigmentares, então elas contêm melanócitos, são pigmentadas, tem cor mais escura, como está sendo mostrado aqui. E esses melanócitos presentes, principalmente nessa questão do estroma, vão servir para regular a cor dos olhos, se vai ser castanho, azul, etc. Então, por exemplo, um olho azul, ele tem poucos melanócitos aqui, mas ainda tem esses melanócitos aqui nessa região mais posterior. Então, por isso ele não vai ser totalmente descolorado, ele vai ter esses melanócitos que vão contribuir para a cor azul. Já uma pessoa albina, por exemplo, não vai ter melanina nem aqui, então por isso que muitas vezes elas têm os olhos vermelhos, que seriam uma pessoa, um animal, né? Albinos têm olhos vermelhos, porque vai ser a cor dos vasos sanguíneos da região. Aqui também uma outra imagem da íris, que, no caso, esse AC seria a câmara anterior do olho, o que está na frente da íris. Esse PE seria aquele epitélio pigmentado posterior, que eu tinha mostrado, né, que é esse aqui. Aí tem esse DPM, o músculo dilatador da pupila, que eu falei que é composto por essas células mais superficiais aqui desse epitélio pigmentado. E tem esse músculo esfíncter ainda, que é composto por músculo liso. E o estroma, que é a parte restante da íris. Em seguida, nós temos os corpos ciliares, que eles vão se estender em sentido. Eles ficam mais posteriores à íris, e eles têm cerca de 6 milímetros. Então, eles são compostos pelo estroma e pelo epitélio. Então, no estroma tem o músculo ciliar, que seria uma camada de músculo liso, e a região vascular interna. Esse músculo ciliar vai ter a porção meridional ou longitudinal, que ela é composta por fibras musculares que vão seguir posteriormente, né, para trás, para dentro do olho, até o estroma da coroide, que depois eu vou mostrar. Ele serve para esticar a coroide. A coroide, assim, só falando brevemente antes de eu explicar mais lá na frente, seria um tecido que está mais profundamente à esclera, mais para dentro. Tem essa porção radial desse músculo, também chamada de oblíqua, que são essas fibras musculares meio que se irradiam, e a contração delas vai ajudar o cristalino a focalizar imagens mais distantes. Aí depois, no futuro da aula, também vou falar sobre o cristalino. E também tem essa porção circular ou esfincteriana, que ela vai ajudar o cristalino a focar imagens mais próximas. E aí tem o epitélio dos corpos ciliares, que eles são contínuos com as camadas do epitélio da retina, que seria a camada que está abaixo da coroide, que é a camada mais interna do olho. Aí tem também os processos ciliares, que eu vou mostrar aqui posteriormente, que seriam essas partezinhas aqui, que são espessamentos dessa porção vascular interna. Então, vai ter algumas fibras onulares, esses processos vão emitir fibras onulares, que vão se inserir no cristalino. Então, esses processos são formados por um eixo de tecido conjuntivo, que nem está sendo mostrado aqui, que vai ter duas camadas de epitélio, uma camada pigmentada, que está mais escura aqui na imagem, e uma camada externa que não tem pigmento. Aí, no caso, esse pigmento seria a própria melanina. Aí aqui nós temos uma imagem, né, que seria uma imagem histológica e uma imagem esquematizada dessa imagem histológica. Aí a gente tem a córnea, essa parte mais
O que eu já expliquei, né? A parte mais transparente do olho, a esclera, aí aqui a câmara anterior, que seria o espacinho entre a íris e a córnea, e aqui esses corpos ciliares, que seriam essas regiões aqui, ó, que estão entre a íris e a esclera. E esses processos ciliares, no caso, vão ser pequenos prolongamentos que vão ser lançados pelos corpos ciliares. Então, agora, sobre a coroide, ela vai formar está presente principalmente nos 2 terços posteriores do olho, e ela está entre a esclera, que seria essa camada branca mais superficial, e a retina, que vai ser a camada mais interna. Então, ela é composta por tecido conectivo frouxo, bem vascularizado, com muitos vasos sanguíneos, e ela tem muitos melanócitos. E, no caso, essa presença desses melanócitos é para que a luz não possa atravessar a coroide. Então, ela tem camadas, que seriam essa membrana de Bruch, e a camada córeo-capilar. Aí, aqui, a coroide, aqui, que seria toda essa região aqui. E, como eu disse, né, ela tem muitos melanócitos, que por isso aparece com a coloração mais escura aqui. E essa membrana de Busch, que está sendo ilustrada com a letra B, não é tanto nessa setinha aqui, seria mais nessa região onde eu estou passando o mouse agora. Ela é composta por colágeno e fibras elásticas. E já essa camada córeo-capilar, que seria mais profundamente aqui, ela contém muitos vasos sanguíneos, muita microvasculatura. Eles são pequenos, então são chamados de microvasculatura. Opa. O cristalino, agora sobre o cristalino, que eu tinha mencionado. Ele vai servir para ajustar ali o olho, o foco do olho, para conseguir focar tanto objetos mais próximos quanto objetos mais distantes. Então, você tem essas fibras do cristalino, que são células, cada uma dessas é uma célula, e elas acabaram perdendo o núcleo, e elas ficam longas, bem longas, e são pouco coradas. Então, elas ficam mais clarinhas. E aí, a gente tem essa cápsula do cristalino, que seria um revestimento mais homogêneo, ele é igualzinho em toda a sua extensão, e ele é relativamente espesso. Ele é composto por colágeno e glicoproteínas. E tem também esse epitélio subcapsular, que fica entre a cápsula e as fibras do cristalino. Agora, um pouco sobre a retina. Ela tem 2 camadas fundamentais, que são o epitélio pigmentar, que é cuboide simples, e o que isso significa? Ele só tem uma camada de células, e elas têm formatozinhos de cubos, ou talvez também arredondadas, são mais baixas, mas sem ser tão achatadinhas. E tem essa camada neural, que vai ser composta por várias camadas de células, que vai ter componentes neurais que vão ajudar na função visual. E, no caso, elas vão até a região da ora serrata, que eu tinha mostrado lá no comecinho, deixa eu ver. Um dos primeiros slides, ela... Opa, que seria essa região mais irradiada aqui, como se fossem esses dedos, entre aspas. Então, até aqui, nessa região que vai ter essa camada neural, vai ter componentes que conseguem realmente contribuir com a visão. Essa parte aqui, que seria a ora serrata, a parte, como está dizendo aqui, não fotossensível, ela não contribui com a visão. Agora, voltando para a retina. Então, ela vai ser composta essa camada neural que eu falei, vai ser composta de várias camadas, que eu escrevi todas elas aqui, então tem, por exemplo, a coroide, no caso, essa imagem, a parte mais superficial do olho está mais embaixo, que tem esse Czinho aqui, que seria a coroide, que seria a parte mais externa, e daqui para dentro, e daqui para cá, seria entrando na parte mais profunda do olho. Então, a gente tem todas essas camadas, a coroide, a camada pigmentar, a camada dos cones, bastonetes, todas essas que estão sendo nomeadas aqui. E todas elas têm uma morfologia diferente.
E, no caso, tem essas células de Miller que vão fazer um suporte metabólico para todos esses neurônios da retina. Então, as células principais também que contribuem com a visão na retina são os bastonetes e os cones. Os bastonetes vão servir principalmente para a detecção da luz. Eles não conseguem enxergar, entre aspas, as cores muito bem, mas eles conseguem fazer a distinção entre o claro e o escuro. Eles são muito sensíveis nesse sentido. E aí temos também os cones, que vão contribuir mais com a visão colorida, para enxergar as cores. Isso acontece porque eles têm 3 tipos diferentes de cones, que vão ter diferentes substâncias chamadas iodopsinas, que elas que vão estar relacionadas com esse reconhecimento das cores. Agora tem a questão do disco óptico, que seria a região, também chamada de ponto cego, onde os axônios dos neurônios dessa camada de fibras nervosas que está sendo exposta aqui, os axônios desses neurônios vão convergir no mesmo ponto, e a partir disso eles vão formar o nervo óptico, que vai transmitir os impulsos elétricos relacionados à visão. E por isso, nessa região não tem nenhuma célula para perceber a luz, e por isso que é chamado de ponto cego, porque essa região não é capaz de ver, ela não contribui com a visão. Em seguida, nós temos a fóvea, é uma região perto do nervo óptico, perto desse disco óptico que eu falei, e ela está diretamente oposta à pupila. Nessa região vai ter uma grande abundância de cones, e também vai ter a questão que muitos outros componentes da retina, como outros neurônios, vasculatura, vão ser ausentes nessa região. Então, a luz vai conseguir chegar a essa região mais facilmente e vai chegar diretamente aos cones, e com isso, essa região vai ser aqui, entre todas as outras regiões, é a que é capaz de contribuir mais com a visão, onde se tem uma melhor chegada da luz. E também tem essa presença dessa mácula lútea, que seria uma região próxima da fóvea, ao redor dela, assim, que contém algumas substâncias chamadas carotenoides, que vão ajudar a proteger os cones da fóvea, essas substâncias são antioxidantes. Temos também a conjuntiva, que seria uma pequena película, mas ela é considerada uma estrutura acessória do olho. Ela vai revestir a parte anterior da esclera e a parte interna das pálpebras. Ela é composta de epitélio colunar estratificado. Então, colunar significa que as células são mais compridas, elas têm um formato mais retangular, mais cilíndrico. E estratificado quer dizer que são várias camadas dessas células. E abaixo desse epitélio tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Já em relação às pálpebras, que também são estruturas acessórias do olho, elas são compostas pela pele da pálpebra, que é um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Pavimentoso quer dizer que as células são achatadas, estratificado quer dizer que tem várias camadas delas, e queratinizado significa que elas formam uma pequena película de queratina na parte mais externa. E também tem a derme, que seria a parte mais interna da pele, que é composta por tecido conjuntivo frouxo. E também praticamente não tem gordura nessa região. E na parte mais distal, na parte da ponta das pálpebras, vão ter grandes folículos pilosos que vão gerar os cílios. Nessa pálpebra também está presente músculo estriado, que seria um músculo estriado esquelético, que nós conseguimos mover voluntariamente, que seria o músculo orbicular do olho e o músculo elevador da pálpebra, que eles servem para contrair as pálpebras, fechar e abrir os olhos. Também tem o tarso, também chamado de placa palpebral, que depois eu vou mostrar, que ele é composto por tecido conjuntivo, e ele tem algumas glândulas tarsais, que são glândulas sebáceas. E nas pálpebras, mais profundamente, também está presente a conjuntiva, que eu já havia falado anteriormente. E também, eu vou mostrar daqui a pouco a imagem, também tem uma glândula de Moll, que é uma glândula sudorípara.
Então, aqui comparando uma imagem esquemática com essa imagem do corte histológico, realmente. Então, aqui nessa parte, a gente teria a pele mais externamente, a conjuntiva nessa parte mais interna, o tarso, como eu falei, que seria esse aglomerado de tecido conjuntivo, com essas glândulas tarsais, também chamadas de glândulas de Meibonius, seriam essas glândulas aqui, que são glândulas sebáceas. Também há a presença dos cílios, como está sendo mostrado, e aqui no caso seria aquele músculo esquelético que eu falei, e essas glândulas de Moll, que são glândulas sudoríparas. Acredito que é isso, pessoal. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Usei alguns livros e também usei algumas imagens lá do começo, era desse site chamado MOL, Microscopia Online, que é bom para caso vocês queiram estudar, que ele compara tanto o tecido normal quanto uma imagem esquemática em que diversos pontos do tecido estão colorizados, estão marcados. Aí você pode usar até isso aqui para estudar no presente, ou talvez no futuro, caso você entre em uma faculdade que envolva isso, tem alguns atlas, tem esse livro, livros de histologia tem o texto, né, a parte do atlas que seriam mais as imagens. Também esse livro eu usei bastante também, que já seria num nível mais avançado. Naquela parte dos núcleos, né, dos cerebelos, essa questão do atlas de anatomia humana também. E caso vocês tenham interesse, também existe um site chamado Histology Guide, que seria tipo o guia da histologia em inglês, que também dá para ver diversos tecidos, ele é bem didático, ensina bastante. Eu acredito que seja isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, gente? Se não, é isso, Raíssa. Muito obrigado pela aula. Tipo, nossos slides estavam sensacionais. Assim, com certeza escolhi a pessoa certa para dar essa aula. Vai ajudar muito o pessoal da Olimpíada, assim, eles estão acompanhando bastante lá pelo YouTube. As aulas de ontem já tiveram bastante visualização lá no canal. Então, com certeza, eles Legal. vão estar acompanhando, tá? E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço, essa aula foi muito boa